Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para mais uma reflexão sobre propósito. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu desejo que você esteja muito bem e primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela sua vida, por você estar aqui comigo nessa tarde, aonde, se você continuar aqui, você vai entender um pouquinho mais do propósito de vida, o motivo pelo qual você está aqui neste planeta chamado Terra. Se você ainda não me conhece, é uma alegria enorme ter você por aqui. Meu nome é Elioni Salete, sou terapeuta da alma feminina e mentora de microempresários. Então, estamos aqui hoje para trazer uma reflexão baseada no livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, norte-americano, que escreveu esse best-seller há muito tempo, né? E que continua trazendo muitos esclarecimentos. Então, se você ficar aqui, a sua consciência com certeza vai ampliar e vai melhorar, né, todo o teu conhecimento. Se você não conhece esse livro, né, eu sugiro que, se você quiser se aprofundar mais, tu tem duas opções. Hoje ficar comigo, são 40 dias, nós estamos no 19º, ou você adquire o livro, na Amazon tem, para você entender um pouco mais, se você quer conhecer um pouco mais do seu propósito. Obrigada pela companhia de vocês que estão chegando. E se você não conhece, como eu disse, esse livro e tem vontade, é um livro baseado todo nas escrituras, na Bíblia, na palavra, como você, né, tem a compreensão. Então hoje nós vamos tratar do capítulo 19, onde o Rick traz como cultivando a comunidade. Então, há 2 capítulos atrás, ele está trazendo essa informação, o quanto que é importante vivermos em comunidade, para que a gente consiga viver o nosso propósito e entender o que é que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Então, a base desse tema hoje, né, começa com Tiago, lá o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Lá em Atos, Paulo também escreve dizendo assim: eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Vamos entender o que significa isso, né? Por quê? Porque a comunidade, ela exige um comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio de escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Ele escreve para os Efésios dizendo: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios 4:3. Então, é necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço nosso para gerar uma comunidade cristã amorosa. Então, essa a orientação para entender um pouquinho mais, né, como que é essa vida em comunidade, para entender do que é que o Rick está trazendo aqui e o que diz a Escritura. Só que a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas crescem em famílias com relacionamentos adversos. Por isso, carecem das habilidades relacionais necessárias
para experimentar a verdadeira comunhão. Então, eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade. Como afirma o apóstolo Paulo: escrevo-lhes essas coisas, para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Está lá em 1 Timóteo 3,14. Então, se você, está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudos ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Então, por quê? Porque a vida em comunidade, ela exige algumas posturas. E uma das primeiras é a sinceridade. Então, uma das coisas que deve ser cuidada, para que a verdade seja dita, em amor, obviamente, mesmo quando sentir tentar ignorar o problema ou evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam-se, a si mesmo ou aos outros com alguma prática pecaminosa. Essa não é uma atitude de amor. São poucos os casos, são poucos as pessoas que podem contar com alguém que os ame o suficiente para lhe dizer o quê? A verdade, mesmo quando machuca. Então, para continuar, no caminho, precisa muitas vezes que alguém com amor chegue e adverte a pessoa ou oriente, falando realmente sempre. A importância disso é sempre baseada na palavra e entendendo o motivo pelo qual você quer ajudar o irmão a sair, do pecado. Porque, na verdade, a maioria de nós sabemos, o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazer. Muitas vezes a gente pensa que está se metendo demais na vida do outro, mas se você tem clareza, você é um líder ou não, por amor, se tu vê alguma pessoa pecando, errando, você não vai deixar a pessoa naquilo, indo para aquele caminho. Então, a comunhão, ela é sabotada pelo medo muitas vezes. Quando alguém, ou quando ninguém tem a coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro, desmorona. Mas eu acho que nos grupos dificilmente isso acontece, mesmo quando às vezes a pessoa não pede ajuda, Sempre tem aquela pessoa que tem uma habilidade de conversar com aquele irmão, com aquela pessoa que está cometendo um erro ou a sua vida desmoronando e chegar e conversar. A gente sempre espera que a pessoa venha e converse, mas muitas vezes não acontece isso. O que fala a Bíblia sobre essa questão? Manda seguir a verdade em amor. Lá em Efésios 4,15 diz isso, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Aonde está escrito isso? Lá em Provérbios 24, 26, Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Olha a orientação lá de Paulo já em Gálatas 6, 1, 2. Então vamos entender um pouquinho mais, O que acontece, em muitas comunidades e grupos, mantém um relacionamento superficial muitas vezes por recear conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta.
a fim de preservar a falsa sensação de paz. Os tais panos quentes, né, que muitas vezes não ajudam, sempre não ajudam, né? O assunto não ajuda porque o assunto nunca é resolvido. E todos vivem uma frustração encoberta. Todos sabem o problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio e segredos e fofocas. Olha só a confusão que acontece ali. Por isso que Paulo era incisivo, foi incisivo quanto a esse assunto. Ele escreveu assim, essa nova vida traz mudanças para os cristãos primitivos, né, os primeiros cristãos. Chega de mentira, chega de fingimento, falem a verdade. Mais direto do que isso, né? No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados um com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Olha a advertência, né? E a sinceridade de Paulo a escrever para Efésios. Está lá no capítulo 4, versículo 25. Então, toda vez que a gente trata os conflitos da maneira correta, nós crescemos em intimidade uns com os outros. Então, aí acontece a verdadeira comunhão. Por exemplo, no casamento, nas amizades, na igreja, né? Tudo isso depende do quê? De franqueza. Na verdade, né, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, né? Trazer à tona a situação para ser resolvida. Quando tratamos, né, o conflito de maneira correta, crescemos em intimidade um com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. Provérbios 28, 23 fala disso, né? Que as pessoas percebem quando você está sendo bajulado ou quando as pessoas estão sendo sinceras. A fraqueza, no entanto, né, escreve Henrique dizendo, não é uma licença para dizer o que quer, onde quer, né? A franqueza. A franqueza não é isso. Você muitas vezes, eu sou franca, sou verdadeiro, e joga nas pessoas, é grosso, é invasivo muitas vezes, né? Por que a Bíblia fala, e a Bíblia orienta sobre isso? Lá em Eclesiastes 8,6 diz assim, existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. E tem pessoas que talvez você conheça, né, que às vezes tem essa mania de dizer, eu sou verdadeiro, mas muitas vezes está sendo maldoso. Lá, 1 Timóteo, né, Deus manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. E essa orientação está lá em 1 Timóteo 5, 1, 2, que diz, nunca empregues duras, né, palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fosse sua mãe e com as jovens como se fossem suas irmãs. Então, né, na Bíblia tem todas as orientações. É que muitas vezes na maioria das vezes a gente não conhece porque não lê, né, não estuda para entender que está tudo ali. Mas bora lá, vamos entender, né? Uma coisa que, lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta do quê? De honestidade. Quantos casamentos, quantos relacionamentos, e às vezes quantas amizades também, né? Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles, visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema. Então ele se pronunciou. Não sei se você conhece, né, essa passagem, mas vamos ler. Olha o que o Paulo escreve para uma comunidade de Corinto que estavam, né, no pecado.
Aí ele escreve assim, ó, vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem da questão e resolvam o problema na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês trataram o caso como se nada fosse. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devam ter um tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos, de nenhum tipo, e para os religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam de sair do mundo. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador. Vocês não devem agir como se tudo fosse normal. Mais claro, mas olha, ele continua dizendo assim, não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da nossa comunidade cristã? Então, essa carta aos Coríntios, está lá em 1 Coríntios 5, 3, 12. Paulo escreve para a comunidade porque ele soube que tinha pessoas cometendo adultério dentro da própria igreja. E aí ele chamou a atenção dos cristãos, que eles não poderiam fazer de conta que não estava acontecendo. Uma outra questão, quando se vive em comunidade, exige o quê? Humildade. Por que exige humildade? Porque a presunção, o convencimento, o orgulho, quando é obstinado, destrói a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. Vamos entender melhor isso. O orgulho, ele ergue muro entre as pessoas. A humildade constrói pontes. Então, a humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. Por isso a Bíblia diz, sejam todos humildes um para com os outros. Está lá em Paulo, aliás, 1 Pedro 5,5. A vestimenta adequada à comunhão e à postura humilde. Olha só as informações, para entender. Continuando o versículo. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Lá ainda 1 Pedro 5,5. Essa é uma outra razão pela qual precisamos ser humildes, o orgulho. Porque o orgulho, ele impede a graça de Deus em nossas vidas, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente, que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nós nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Estão entendendo o quanto que é importante a gente conhecer a Bíblia e ter a humildade de querer entender, saber, de que forma que eu estou vivendo. Vamos entender um pouquinho mais? Como que a gente pode desenvolver a humildade, De várias maneiras, práticas, Admitindo primeiro as nossas fraquezas, sabendo que somos fracos, somos pecadores, sendo paciente com as fraquezas dos outros, que muitas vezes a gente não é nada tolerante, estando aberto, para a demonstração, ou seja, para que se alguém chama a nossa atenção, a gente poder corrigir, e pondo os outros em evidência. Paulo orienta da seguinte forma, ele diz assim, vivam em harmonia entre vocês, não se comportem como se fossem superiores a alguém,
Antes, alegrem-se na companhia de pessoas comuns. E não pense que já sabem tudo. Olha só o cuidado que precisamos ter. Está lá em Romanos 12:16. Já aos cristãos de Filipe, ele aconselha da seguinte forma. Filipenses 2:3-4, ele diz assim, ó: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ele estava orientando a comunidade cristã a conviver. Então, olha, quando a gente fala de humildade, não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos de, né? Entende isso? Não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes, né, estão interessados apenas em servir os outros. Não pensam em si. Vocês entendem o que é isso, né? Não significa que eu não tenha que pensar em mim, mas eu não posso olhar só para o meu umbigo e achar que eu sou melhor do que todo mundo. Nós somos diferentes, cada um com as suas habilidades, com as suas capacidades. E aí, quando a gente está em comunidade, era isso que Paulo estava advertindo o tempo todo, né? A importância de ter esse cuidado. Outra questão que o Rick coloca aqui, que está na Bíblia, que ele diz assim, ó: para viver em comunidade exige cortesia. Tem a humildade, mas tem a cortesia também. Então, quando que nós somos corteses, né? Quando nós respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelo sentimento um dos outros, e quando somos pacientes com os que nos irritam. Grande desafio também. O que a Bíblia orienta sobre isso? Ela diz assim, ó: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Romanos 15:2 diz isso. Paulo diz a Tito: povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Está lá no livro de Tito 3:2. Então, em toda a igreja ou em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil. Não tem? No teu grupo de relacionamento? Então, normalmente, é mais que uma, mas sempre tem aquela que, como se usa, né? Osso duro de roer. Então, essas pessoas, elas podem ter carências emocionais, inseguranças profundas, maneira de, né? Tem gente que é maneira de ser irritante e, às vezes, habilidades sociais bem escassas. Então, a gente chama, às vezes, né? Essas carentes, né? Então, carentes, né, pelas suas questões. Acontece que Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para o benefício delas, quanto para o nosso exercitar, né? Então, elas são uma grande oportunidade para crescermos, né, em um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Você já pensou nisso? Então vamos lá. Por exemplo, numa família, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza, o talento de cada membro, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos, né, e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim, o que acontece? Ele é um de nós. Então, da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Está lá Romanos 12:10, né? Aprimore-se. Significa o quê? Que é um dia de cada vez. Uma vez que a gente sabe que precisa ter esse cuidado com, né, com o outro, com o próximo, é um exercício.
Então, a verdade é que todos nós temos peculiaridades e traços de temperamento irritantes. Mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. Não é isso. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Então vamos entender um pouco mais. Um elemento essencial para a cortesia, olha só, um elemento essencial para a cortesia qual é? É conhecer a origem das pessoas. É entender por que cada pessoa age do jeito que age. Então, uma das sugestões aqui, ó, descubra o histórico delas. Quando você souber que experiências, né, pelas quais essa pessoa já passou, certamente será mais compreensivo. Muitas vezes a gente quer colocar todos no mesmo padrão, mas não tem como, somos únicos, somos singulares. Então, ao invés de a gente pensar, né, na distância que ainda precisa percorrer, pense no trajeto que já percorreu, apesar da dor que carrega, né, a pessoa. Vamos ver se a gente consegue ser um pouquinho mais claro aqui. Um outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O que parece óbvio para você, muitas vezes não é para o outro. Então vamos pensar assim, ó, o fato, né, de você não temer alguma coisa não significa, né, que esse sentimento se torne válido. Então a verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem o que é seguro compartilhar, né? Que ali é um ambiente que você pode compartilhar as suas dúvidas, né? Sem ser julgada. Porque se você sabe que você vai ser julgado, você não abre a boca, não fala. Então, é importante disso, mais uma questão para viver em comunidade, né? Nos relacionamentos, é entender, ser cortês. Seja com, né? Com esposa, amigos, filhos. Então a gente precisa, e depois ali a gente exercita, para quando você for viver numa comunidade fora da família, você já vai saber, pelo menos ter um cuidado para não chegar sendo sincero, né? Falando coisas grosseiras muitas vezes. Outra coisa que se exige dessa convivência em comunidade é o sigilo. Vamos entender, né? Porque somente em um ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e erros. Fora isso, ninguém abre a boca, porque se sabe que já vai ser repreendido, não tem segurança ali, fala uma coisa aqui, de repente já a pessoa repete, não vai abrir a boca. E comunidade é lugar de cura também. Então vamos entender, né? O que significa sigilo? Né? É ficar em silêncio. Enquanto o nosso irmão peca, mas saber, né? Entender que aquilo que for comentado ali na comunidade, no grupo, ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso para evitar o quê? Fofocas. E tem muitas vezes, hoje, os seres humanos, a gente está evitando um pouco de às vezes falar da gente, se você não se sente seguro. Vamos entender o que Deus coloca sobre essa questão da fofoca, né? Ele detesta, principalmente quando é maldosa, né? Disfarçada de pedido de oração. A pessoa vai pedir oração pelo outro para contar o que está acontecendo com o outro, né? O que Deus diz sobre isso? Os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Lá em Provérbios 16, 28, né, tá bem clara essa questão. Por quê? Porque a fofoca, ela sempre vai causar mágoa e discórdia. É isso que destrói as amizades. Deus deixa muito claro, né, quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Então, lá, Tito 3, está escrito isso, né? Que você não deve causar distensão, não deve fazer fofoca. Então, a questão é, né? Não semear discórdia. Por isso que é importante, né?
ter esse cuidado e respeitar os indivíduos. Outra questão para você viver em comunidade exige o quê? Constância. Como isso? Nós devemos manter contato regular com o grupo, seja a família, né? Aqui o Rick Warren está trazendo a questão da comunidade igreja, eclesiástica, né? Mas também dá para a gente fazer um paralelo com a nossa vida familiar, com nossos relacionamentos, né? Muitas vezes não adianta você morar na mesma casa, mas não ter essa constância de conversa, de relacionamento, enfim, né? Porque exige dedicar um tempo. Né? O que a Bíblia fala sobre isso? Lá para os Hebreus 10, 25 foi dito assim, ó, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ou seja, de estar juntos, né? Devemos desenvolver esse hábito de nos reunir. O hábito, o que é o hábito? Né? É algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra, aleatoriamente, enfim. Então é preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, conviver. É assim que se estabelecem os relacionamentos íntimos. Por isso que é importante essa comunhão, senão se torna uma comunhão superficial. E muitas igrejas, e muitas famílias, e muitos relacionamentos. Então, precisamos estar atentos a isso. Né? Se não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é quase sempre gasto em ouvir, né, uma única pessoa, ou não conversar, então isso vai o quê? Vai afastando as pessoas. Então, uma comunidade, ela não é formada de acordo com a nossa convivência, né? Ou conveniência. Não é. Não é a nossa conveniência, não é do jeito que a gente quer, né? Vamos nos reunir quando a gente tiver vontade. Não. Tem que determinar. É bom quando se determina, né? Por isso que os encontros, né, sábado, domingo, geralmente quando as pessoas estão mais disponíveis. Mas a convicção, né, de que é necessária para a nossa saúde espiritual, a gente precisa ter clareza que isso é importante. Então, se você quer cultivar uma comunhão verdadeira, isso significa o quê? Reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Como que acontecia com os primeiros cristãos, né? Eles se reuniam todos os dias. Regularmente, eles adoravam juntos no templo, todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas casas em comunhão e participavam de suas refeições com grande alegria e gratidão. Aonde que se vê isso? Lá no livro de Atos 2,46. Viver em comunhão requer um investimento de tempo. Tá ficando claro isso para vocês? Por exemplo, se você é um membro de um pequeno grupo, ou de uma classe, né, de alguma igreja, do grupo na igreja, se você faz parte, né? Então é importante que você consiga entender e estar presente tendo, né, tem algumas características que são importantes deixar claro aqui. Então, uma das primeiras, ele diz assim, ó, compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, é ser autêntico, incentivando uns aos outros, isso é reciprocidade, apoiando uns aos outros, tendo compaixão, perdoando uns aos outros, tendo misericórdia, falando a verdade com amor, isso é sinceridade, admitindo nossas fraquezas, isso é humildade, respeitando as nossas diferenças, isso é cortesia, não divulgando segredos alheios que são ditos em confiança, isso é sigilo, e fazendo um grupo, né, do grupo uma prioridade, isso é constância. Então, resumo aquilo que foi dito até agora, a importância, né, dessas novas características de um grupo para que você realmente viva em comunhão. Então, para você que está chegando agora, que
Gratidão enorme pela tua presença. Estamos aqui para a parte final da nossa reflexão no dia de hoje. Então, a importância de você viver aqui foi dada algumas características de como viver em comunidade. Então, quando a gente olha essa lista de características, fica muito esclarecedor o motivo, né? Porque a comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo, independência para nos tornarmos interdependentes. Então, o benefício de compartilhar a vida um com os outros, no entanto, são plenamente compensadores, né? E nos preparam para quê? Para a vida eterna, para o céu. Então, se foi útil, eu espero que sim. Eu espero que essa reflexão tenha contribuído para você ampliar um pouco mais a tua consciência. Entender é um degrauzinho a mais, né, de entender o teu propósito de vida. Se contribuiu para você pensar sobre o seu propósito de vida. Então, entendendo que quando nós decidimos viver em comunidade, exige o quê? Comprometimento. A mesma coisa, é família, relacionamentos, isso exige essas 9 características que o Rick elencou aqui, elas servem para nos relacionarmos, né? E nos relacionarmos com pessoas, e também já é uma construção, um degrau a mais para você entender como se relacionar com Deus, como viver o seu propósito, ou, né? O propósito pelo qual Deus colocou você aqui neste planeta. Seja bem-vinda, minha irmã linda. Que bom ter você aqui, minha querida. Obrigada. Obrigada pela companhia, né, de todos vocês que me acompanharam até aqui. De gratidão enorme pela vida de vocês. Eu honro a vida de vocês. Sou grata a Deus pela oportunidade de vocês estarem aqui comigo. E eu desejo de coração, mas isso é uma responsabilidade que eu sei que o Espírito Santo se encarrega disso, de deixar plantar uma sementinha aí na tua mente, no teu coração, para que você realmente queira conhecer-se, conhecer Deus, conhecer o motivo pelo qual estamos aqui, entender qual é o nosso propósito, né? O propósito pelo qual Deus nos trouxe aqui. Clarificar esse propósito. Então, para fortalecer um pouquinho mais o teu entendimento e ajudar nessa ampliação da sua consciência, pense no seguinte, né, o que diz a Bíblia: nós compreendemos o que é amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. Entenda o que é isso, dar a vida pelos outros fiéis. É a gente viver o propósito pelo qual Deus nos colocou aqui. Nós estamos todos aqui, e Cristo já deu exemplo, para servir. Servir é diferente de subserviência, de escravidão. É você falar. Na verdade, se você conseguir viver essas 9 características elencadas aqui, para viver em comunidade, aí sim você já está, né, se dedicando aos outros. Ou seja, né, compartilhar com os outros os verdadeiros sentimentos, né, que é a autenticidade. Incentivar os outros, que é a reciprocidade. Apoiar uns aos outros, que é a compaixão. Perdoar uns aos outros, que é a misericórdia. Falar a verdade com amor, que é o que? A sinceridade. Admitir nossas fraquezas, que é a humildade. Respeitar as diferenças, que é a cortesia. Não divulgar os segredos dos outros, né, que são ditos em confiança, isso é sigilo. E ter o grupo, o relacionamento com as pessoas como prioridade, isso é constância. Então, eu desejo realmente de coração
E agora fica uma pergunta aqui para você entender um pouco mais e pensar, né? De que forma, como você pode ajudar, né? O grupo que você frequenta. Isso vamos começar dentro da sua casa, família, né? Marido, filhos, lá fora, se você frequenta uma igreja, uma comunidade, né? De que forma você pode ajudar o seu grupo a desenvolver essas 9 características de uma comunidade verdadeira. Essas que eu acabei de citar. Então, dá uma pensadinha, volta a ver esse vídeo se você tiver qualquer dúvida sobre, se quer ver um pouco mais, quer esclarecer um pouco mais. Se quiser, né, deixa o seu comentário, ficarei grata por isso, honrada com o seu comentário. E estamos finalizando então o 19º dia. Amanhã vai ser, o tema é restauração, restaurando a comunhão. Como que a gente restaura? Então, se você ficou curioso, tem interesse em conhecer um pouco mais, venha comigo. Amanhã também vai ser mais ou menos nesse horário. Então, que você venha para ampliar a sua consciência, para aumentar o seu conhecimento e para uma sementinha a mais para você começar a clarificar o seu propósito, ou, né, o propósito pelo qual você está aqui nesse planeta. Então, eu quero agradecer a Deus pela presença de cada um, pela vida de cada um que esteve aqui comigo, pelo carinho, pela presença. E agradeço a presença do Espírito Santo por essa orientação, por essa clareza. Eu honro a vida do Rick Warren por ter essa disposição de organizar, né, esse livro da forma que ele organizou e que tem contribuído para milhões de pessoas, né, nesse mundo que tem acesso a esse livro para terem um entendimento um pouquinho mais clarificando o seu propósito. Um beijo no coração de vocês, ficam na presença de Deus e, se puderem, nos encontramos amanhã. Beijo, beijo. Obrigada.